Origin Yujin Jansan Bimage Sadum Pola Yatsen Shogi Nudum Yu Bimajun Jesudan Kordo Kagro Mampe Kor Chechi Jesu Dagruchi Jinji Love Jesus Song Guru Pema Si Jehum Om Wajen Yujin Jansan Pema Gesa Non Pola Yatsen Chogi Nudrum Yu Pema June Jesu Cordo cadro pecor, che sodana che, ginge lapce Jesus so, guru pe masi Moajen yujinum jamsan, pe mage sadom pola, Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema June Jesudan Kordo Kagro Mampe Kor Cheche Jesuda Drupchi Jinji Lapchi Jesus So Guru Pema Si Jehum Moajen Yujinum Jamsan Pema Gesalom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema June Jesudra Kodo Kadro Mampe Kod Chichi Jesudan Nuchi Jinji Lapchi Jesus So Guru Pema Siji Sanje Chodan Sochi Chodan Ba Janchu Banbu Dangi Chapsuchi Dagi Jinsoji Pe Sonanchi Rola Pinchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chodan Janchu Badu Dangi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonachi Roma Pinchi Sanji Lupashu Sanji Chodan Sochi Chodan Janchu Badu Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonachi Olá, Pente Sanjeev Pacho. Bom, então a gente já está na parte final desse texto que se chama Conselhos do Meu Coração. A gente está olhando os 6 bardos. E então no último encontro a gente olhou o Bardo do Morrer. O nome técnico é o Bardo Doloroso do Morrer. E hoje a gente vai estar entrando então no que acontece logo na sequência, né? Então, logo na sequência, é o que é chamado Bardo Luminoso da Realidade Última. Para quem tem o texto, está na página 69. Então, esse período entre vidas, né? Ele, na verdade, por sua vez, é dividido em 2 etapas, que é o Bardo Luminoso da Realidade Última, que é o que acontece logo na sequência, né? Quando a pulsação termina e a consciência, então, se desconecta do corpo físico, né? E um tempo depois começa, então, o que geralmente se conhece como bardo, né? Que é o bardo do vir a ser, que é, na verdade, dentro desses 2, ele é considerado o bardo mais longo, né? O bardo luminoso da realidade última, ele pode ser incrivelmente rápido, né?
Não que tenha alguma medida de tempo nisso, né, porque é uma experiência muito sutil, mas é mais ou menos assim, vocês experimentem lembrar quando vocês, levaram uma queda, por exemplo, e aquilo, por alguma razão, quando alguma coisa muito intensa acontece, né, a gente sofre um acidente, por exemplo, né, é como se por alguma razão, aquele momento, ainda que dentro do tempo cronológico seja muito rápido, a gente pode ter a sensação de estar percebendo aquilo tudo em câmera lenta, como se fosse em slow motion, né. Então a gente vê que o carro vai bater. E por alguma razão a gente tem uma percepção naquele momento que uma percepção não é conceitual. Se vocês observarem, essa mente grosseira, discursiva das narrativas, ela não está funcionando. Mas tem uma percepção da consciência que está vendo que aquilo vai acontecer alguma coisa. Então é muito rápido, né. Mas ao mesmo tempo, a experiência de tempo, ela talvez não seja, tão rápida quanto a gente experimenta em outros momentos do nosso dia, né. Então o bardo luminoso da realidade última, ele para algumas pessoas pode ser incrivelmente rápido. Para aquelas pessoas que têm, uma experiência com a prática, e especialmente têm um nível de realização da prática, elas então podem aproveitar mais esse momento, né. Então ele é um momento super importante. Hã, a grande questão que fica para nós, é uma delas, né, que são várias, mas é a gente reconhecer que, independente da experiência de morte que a gente venha a ter, a coisa segue. Isso é verdade para as experiências de morte que a gente tem em vida, né, as muitas mortes que a gente tem em vida, e sempre tem alguma coisa que segue. Às vezes a gente duvida que vai seguir, né. Então, às vezes, a gente passa por experiências super difíceis, assim, né, sejam separações, sejam coisas complicadas que a gente pensa: "Eu não vou sobreviver". Aí a pessoa, depois de 1 ano, ela segue pensando: "Eu não vou sobreviver". Então tem alguma coisa que segue, e tem alguma coisa que inevitavelmente renasce. Então, isso é como se fosse um pouco além da própria expectativa de controle da pessoa. Aquilo segue. O que vai seguir são as impressões que a gente teve. Então essas impressões elas seguem, elas vão nos acompanhar durante todo o período do pós-morte então, né. E boa parte da dificuldade que a gente vai colher em conseguir metabolizar o bardo luminoso da realidade última em prática, é uma qualidade de resistência que a gente vai localizar na nossa experiência, que diz respeito a gente provavelmente não desejar estar naquele lugar, naquele momento. Então a gente vai se descobrir morto, por incrível que pareça, querendo estar no bardo da vida. Então a gente mais uma vez vai se deparar com a gênese da própria experiência do samsara, que a gente está num lugar querendo estar em outro. A gente está passando por uma experiência desejando outra. Então, essa qualidade que é a essência da característica do samsara, ela vai então seguir se manifestando nas experiências pós-morte, ela não é alguma coisa que diz respeito ao corpo. Então, a maior dificuldade que a gente vai ter é uma dificuldade da gente, ah, se eu digo aceitar, é como se fosse quase uma derrota da pessoa, né, então tá, então pode vir. Mas é a pessoa simplesmente relaxar e compreender a inevitabilidade daquilo que está acontecendo com ela. Então a postura que a pessoa vai ter diante daquilo que vai acontecer, vai influenciar muito. Isso é como fazer uma viagem, né. A gente vai para um lugar que a gente não conhece, só que é muito provável que a gente chegue naquele lugar tentando encontrar as coisas que são familiares pra gente. Então, é a pessoa que vai viajar para outro lugar e fica perguntando se tem caldinho de feijão para comer, se tem as coisas que ela come na casa dela. E a pessoa tem um nível de resistência, talvez, em se permitir, eh, realmente viver o que está acontecendo ali. Isso é um extremo, né. A gente tem, às vezes, tem um nível de resistência em simplesmente estar na condição que a gente se encontra. Outra coisa que acontece com muita frequência
é a gente super enfatizar, a gente super imagina uma coisa assim extraordinária. E a gente chega lá, aquilo de novo, não compete com a nossa construção interna, a gente também fica desiludido. Então são extremos que a gente vai se reconhecer, né? E um outro ponto muito importante que a gente vai vendo, ou seja, essas condições kármicas que a gente se depara agora na vida, elas vão seguir se manifestando depois da morte. Então, por isso que é bom a gente aproveitar para olhar para essas coisas agora, né? Porque elas vão seguir simplesmente se perpetuando. Não é o fato delas não estarem surgindo agora que elas então desapareceram. Elas vão seguir se manifestando. Elas vão seguir se manifestando também nessas outras condições, onde a gente talvez não vá sentir que tem tanta estabilidade ou que tem tanto recurso para conseguir transformar aquilo numa prática. A gente talvez se sinta muito mais frágil. Então, o bardo do pós-morte vai ser uma condição mais ou menos assim. A gente vai se sentir super frágil. Né? Então, quanto mais a gente conseguir relaxar e entender o que está acontecendo com a gente, e a gente lembrar um pouco como é que a gente faz a prática, a gente então vai conseguir transformar aquilo num caminho. Então, a gente consegue fazer isso. Né? Então, para aqueles que atingiram a liberação em vida, isso aqui já não acontece, esse bardo não chega. Para aqueles que não atingiram a liberação em vida, esse é o momento, então, que a segunda grande oportunidade da liberação, né, da iluminação acontecer, é justamente nesse momento. Então, o bardo luminoso da realidade última, ele vai despontar, sem esforço para nós. Então, em vida, aquilo dá um trabalhão, né? A gente tenta fazer retiro, a gente tenta meditar, fica com dor nas costas, tem que fazer yoga, vai no quiroprata, e aí tem que tirar umas férias, depois a gente volta, né? E aquilo parece sempre meio impossível, né? Então aqui, por alguma razão um pouco misteriosa, a realidade última, ela vai brilhar, sem impedimentos, né? Então, se a pessoa praticou e teve um nível de realização, ela reconhece. Senão, ela vai ficar um pouco assustada. Por que ela fica assustada? Porque é uma experiência completamente sem chão. É uma experiência que ela não tem como controlar. É uma experiência em que não só a sensação de solidez do mundo, da realidade se dissolve, como a própria sensação de pessoalidade se dissolve. Então, se a pessoa tiver um pouco de prática, ela vai reconhecer a maravilha que é isso. Se a pessoa não tem, ela pode ficar com medo. Aí as diferentes perturbações começam a surgir também, né? Então, do Joe Rinpoche, ele vai dizer assim, se nós não praticamos em vida, né, quando surge a experiência da escuridão, ou seja, o apagamento que acontece com a própria morte, nós desmaiamos. É uma experiência semelhante ao pegar no sono de noite, né? E nós quase que imediatamente depois despertamos em meio às percepções amedrontadoras do que é chamado do quinto bardo, o bardo da realidade última. Essas percepções amedrontadoras, elas não são outra coisa senão o próprio karma da pessoa se manifestando. Mas ela não acha que é o karma, ela acha que aquilo está lá. Então, é tipo a gente, assim, andando pela internet, pelo Facebook, achando que essas pessoas estão lá. Não sei se vocês perceberam, né? A gente vai ver o WhatsApp, a gente tem uma dificuldade de perceber que aquilo é o nosso substrato, ou de que aquilo é a nossa mente, é o nosso karma. A gente jura que aquilo é o fulano. Então, na experiência da morte vai ser a mesma coisa. A gente vai jurar que aquilo está lá. Então, quanto antes a gente conseguir ligar o botão da coemergência, no mínimo, aquilo vai nos salvar um bom tempo, né? Então, a gente deveria começar a treinar mais, assim, essa capacidade de ver qualquer coisa e a pessoa ver a mente dela ali. Por mais que o outro até reivindique que aquilo seja ele, a gente guarda um medo, assim, né? De que aquilo talvez não seja completamente verdade. Então, isso é a capacidade da gente reconhecer que o que a gente está vendo é separado da luminosidade da nossa mente. A gente precisa treinar isso em vida, porque na hora da morte o treinamento é o mesmo. A gente não vai fazer outro treinamento, é o mesmo. Só que ele vai ganhando ah, desdobramentos, né? Então ele vai dizer, nesse momento aparecem as deidades pacíficas e iradas.
Então, são manifestações pacíficas iradas. É como a gente sonhando à noite. Então, a gente às vezes tem sonhos, assim, aterrorizantes, filme de terror, assim, trash mesmo. E às vezes a gente pode sonhar com coisas muito idílicas, né? A gente pode ter sonhos muito prazerosos. Então, os tibetanos, eles vão chamar isso de deidades pacíficas iradas, né? Então, são formas simbólicas de representar essas estruturas kármicas que começam, então, a surgir na tela da nossa mente. É como se fosse um Netflix descontrolado, assim. Qualquer coisa aparece ali, né? Um YouTube que qualquer coisa surge. Então, vão dar o play, né? O play vai acontecer. Qual que é o desafio que a gente vai ter, né? Então, essas imagens, elas estão implícitas e presentes no nosso estado desperto, desde Samantabhadra, passando pelos Budas, das 5 famílias, ou seja, os 5 Jnana Budas, até as 8 manifestações de Guru Rinpoche. O que significa isso? Por exemplo, a gente quando passa por uma experiência intensa de raiva, por exemplo, a gente sempre fica imaginando que a liberação, o Rigpa, ela está fora da raiva. Então a gente no máximo fica esperando a raiva passar, porque enfim, ela é uma experiência poluída, ela é uma experiência impura. Aí depois que ela passar, a gente talvez tenha algum vislumbre profundo. Mas qualquer emoção já é a própria manifestação da natureza búdica, né? A gente não tem que imaginar que a experiência torta que a gente esteja vivenciando, ela tem algum problema em si. Mas a gente vai precisar treinar isso em vida para que na hora da morte, que essas experiências seguirem surgindo, a gente consiga então se dar conta disso. Então, se vocês olharem as manifestações de Guru Rinpoche, ele tem manifestações pacíficas e iradas. Mesmo a imagem de Samantabhadra, natureza primordial, né, que você já deve ter visto Samantabhadra com consorte. Então, aquele Buda azul, magro, assim, sentado em lótus, né? Aquela manifestação pacífica da natureza da mente. A manifestação irada, ela é muito aterrorizante, porque, na verdade, é a representação de que qualquer coisa pode brotar, né? Qualquer coisa brota da natureza da mente. Se a gente reifica aquilo, então surge o samsara. Se a gente não reifica, a gente consegue, então, atravessar. Então, como é que a gente faz isso, né? Vai precisar treinar o Prajnaparamita em vida, né? Só que se fosse só as imagens, tudo bem. Mas aí o que acontece? Aí vem a aparição das deidades, elas vêm acompanhadas de sons assustadores. Aí tem efeitos especiais, assim, né? 3D é pouco, né? Tem efeitos especiais, sons assustadores e tem luzes também, pessoal. Então tem uma pirotecnia que acontece no bardo do pós-morte. Às vezes eu fico lembrando daquelas imagens assim, tipo Iron Maiden, né? É um pouco isso que acontece, né? Bastante variado, assim, né? Aí, o que acontece? A essa altura, as pessoas que não estão familiarizadas com a prática, elas ficam aterrorizadas. Porque elas não acham que aquilo é a mente delas. Elas não acham que aquilo é como um sonho, elas acham que aquilo está lá. As pessoas assim, nós, né? Então, tão logo elas são dominadas pelo medo, as manifestações do estado desperto se dissolvem e evaporam. Então aqui tem uma chave, né? A chave é essa descrição do medo, porque o medo a gente reifica como se aquilo tivesse realmente lá. Se a gente não reificar, a gente não é tomado pelo medo. E as aparências, a gente pode permanecer com elas e conseguir reconhecer um deleite, né? Como é que a natureza da mente pode criar uma coisa dessas? Então a gente não é nem tomado pelo medo, nem tampouco procura ter qualquer tipo de controle sobre a situação. Então aqui ele falou super pouco, né? Ele vai voltar agora ao tema, ele vai dar uma volta, porque ele vai falar de outras coisas também, que são importantes pra gente. Então do Joe Rinpoche ele diz assim: eu gostaria de dizer algumas palavras sobre o bardo da morte e o bardo da realidade última em conjunto. Então ele vai juntar as duas experiências, né,
que é o morrer e o que acontece logo na sequência do morrer, né? Após a separação e a dissolução dos 5 elementos, então a gente viu, né, a morte, ela é representada pela dissolução do elemento terra, água, fogo, ar e espaço, éter, vivacidade da consciência, né? A consciência se dissolve no espaço, desmaiando no estado de alaya. É igual ao bardo do pegar no sono, né? O bardo do sonho. O processo é muito semelhante, só que numa outra escala. Em seguida, a luminosidade é vista. Então acontece isso, né? A luminosidade da mente ela é vista. É como um espaço puro e imaculado. Se você não tiver experiência em meditação, você não reconhecerá essa luminosidade. Sem ser reconhecida, ela não permanecerá por muito tempo. Mas se você estiver acostumado à concentração, ou seja, tiver alguma habilidade com a prática, as duas luminosidades, mãe e filha, vão se unir. Então é mais ou menos assim, se a pessoa teve algum nível de experiência na vida com a prática, ela de alguma forma se aproximou desse reconhecimento de Rigpa, desse reconhecimento da natureza da mente. Nesse momento, a pessoa diz, tá aqui, é isso. E aí a pessoa pode repousar ali um tempo. Então, sem qualquer artificialidade, essa experiência que durante provavelmente a maior parte da vida de praticante da pessoa, ela duras penas lutou para tentar se aproximar ou entender aquilo. Agora, aquilo sem qualquer conceitualidade, aquilo se apresenta de forma completamente direta. Por quê? Porque tudo aquilo que obstaculizava a fixação da pessoa ao corpo, fixação à identidade da pessoa como pertencendo àquele corpo, a fixação à realidade externa como sendo concreta e objetiva, a própria experiência da mente subjetiva da pessoa ligada ao corpo e a sensação de trajetória pessoal, tudo isso se dissolve. Então ele não tem mais impedimentos. A pessoa também não tem mais a sensação de que, por exemplo, durante a vida, provavelmente a pessoa poderia ter a sensação de que às vezes a realização dela era meio fake. Ou seja, a pessoa ela não tem bem certeza se aquilo que ela está vendo é a Dharmakaya ou não é Dharmakaya. Será que isso é Dharmata ou isso não é Dharmata? Às vezes a pessoa acha que é, às vezes a pessoa não sabe, ela manda um WhatsApp para tirar dúvida, e a pessoa fica meio assim. Aqui não tem dúvidas, né? Então, a luminosidade filha é a nossa sensação, é como essa imagem que é usada tradicionalmente, né? Você tem um lago e a lua reflete no lago, né? Na poça d'água. Então, cada um de nós tem a sensação de ser uma poça d'água que a gente vê o reflexo da lua. Mas nesse momento, é como se a lua da nossa poça d'água com a lua do céu, ela se fundem. Então, a sensação da nossa realização, da gente estar vendo alguma coisa, simplesmente se dissolve com a natureza última da existência. Então esse é como se fosse o grande finale, assim. Então esse é um momento muito especial. Então aquilo, se a pessoa treinou um pouco em vida, ela nesse momento ela tem a oportunidade de reconhecer e repousar um tempo dentro disso. Nisso os mestres eles ficam então em meditação às vezes por dias, simplesmente repousando nisso. Num certo sentido, isso é a própria prática da iluminação, por algum momento que seja, a pessoa tem a oportunidade de repousar nisso. Então, isso vai acontecer. Agora, se a pessoa não teve, ela não foi introduzida, ela não meditou, ela não localizou, então aquilo vai ficar, ela nem vai saber o que está acontecendo, aquilo vai simplesmente passar, né? Então, o Dudjom Rinpoche vai dar umas dicas para nós, né? Ele vai dizer assim, logo antes de você começar a morrer, antes da dissolução gradual dos elementos, ou seja, antes que a pessoa perca a consciência, por exemplo, antes que aquilo fique impossível, né? O mais importante é você estar bem consciente de que você está de fato morrendo. É muito importante isso. A pessoa saber que ela precisa estar naquele lugar, naquele momento. Isso é realmente a prática mais desafiadora.
Porque se a pessoa nunca treinou isso em vida, na hora da morte vai ser muito difícil, né? Ou seja, o fato da pessoa realmente conseguir relaxar diante do que está acontecendo, de forma a diminuir a sensação de resistência, de qualquer tipo de crítica, para se tornar grande o suficiente e conseguir abarcar o que quer que esteja acontecendo. Você deve cortar todo o apego às coisas desta vida. Aí a pessoa consegue, de alguma forma, soltar isso. Ela sabe que a coisa vai continuar e ela não vai conseguir levar nada. Além disso, quando a morte chegar, você deve rezar para as 3 joias, pois não há outra esperança além delas. Você deve também invocar o seu professor raiz, pois de certa forma ele é mais acessível para você. Então se a pessoa nunca rezou, é a hora que a pessoa vai rezar, né? Se a pessoa já rezou, é hora de rezar. Então oferece para a pessoa uma conexão menos conceitual com as coisas, porque a conexão conceitual não vai funcionar agora. Não vai adiantar pensar muito, né? Então a pessoa vai precisar ter um nível de abertura, mas especialmente ela tem que ter um nível de confiança. Ela tem que ter confiança, né? Então, ela tem que ter confiança que a liberação é possível mesmo quando ela não parece que seja. A gente precisa dessa confiança. Da mesma forma que o Dharma está vivo nos tempos de hoje, em que a gente olha no jornal e não acredita no que vê, e ao mesmo tempo a gente olha para o Dharma e não sabe direito como é que ele pode estar vivo. Né? Parece que são coisas que não fecham direito, né? Do mesmo modo que a gente pode pensar que o Buda morreu, o Rinpoche foi, aquela coisa toda aconteceu e o Dharma está vivo. Não tem alguma coisa além de simplesmente uma sensação de controlezinho da nossa parte para fazer as coisas ficarem em pé, né? A pessoa precisa ter essa confiança na linhagem, essa confiança nas 3 joias. E realmente ah, relaxar nessa confiança. Não tem outra coisa a fazer. No Sutra do Coração se diz, né? Uma vez que os Bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam na confiança do Prajnaparamita. Então, mesmo que às vezes a realidade da coemergência nos escape, a gente precisa dessa confiança que mesmo que a gente naquele momento não esteja vendo, a gente tem pelo menos uma confiança de que as coisas elas são daquele jeito. Então, a pessoa nem sempre vai ter isso à mão. Claro que quanto mais à mão ela tiver, melhor. Mas quanto mais confiança a pessoa tiver nisso, melhor. Né? Então, reze para o seu professor também, que ele é tal como a sua deidade escolhida, nas veredas perigosas do bardo. Então, essa voz do mestre, do professor, ele vai, se a pessoa tiver conexão, aquilo vai seguir acompanhando a pessoa no percurso que vai vir depois, né? Porque é como se aquilo começasse a se fundir com a própria voz da pessoa. Confesse todas as ações negativas que você cometeu durante a vida. Então, não vai aparecer nenhum padre ali, né? Talvez apareça, mas não vai acontecer necessariamente, né? Confessar é assim, a pessoa, ela libera, a pessoa precisa soltar, né? Inclusive as ações negativas que a pessoa fez, a pessoa tem que soltar aquilo. Ó, eu fiz, confesso e vamos em frente. A pessoa não leva aquilo junto. Então, a pessoa tem que soltar essa sensação de fixação a uma identidade qualquer, assim, né? Porque aquilo vai desaparecer. Então, não importa o que a pessoa aprontou, a pessoa confessa aquilo e a pessoa está liberada e a coisa segue. Então, é muito importante isso. A pessoa não ir com uma sensação de peso com relação a isso, né? Porque não tem como a pessoa manter um caminho 100% puro dentro do samsara. Isso não tem como. Samsara é estranho. Então, todo mundo vai tropeçar, então a pessoa já está perdoada. É a confissão suprema, né? A pessoa confessa aquilo, está liberada e a pessoa segue. É muito importante nesse momento, né? Porque a pessoa vai ter uma vastidão de aflições que provavelmente vão atingir ela.
Então, quanto mais a pessoa aliviar aquilo, melhor, né? Então, se a pessoa aprontou algo, a gente ajuda a pessoa, digo, olha, relaxa. Isso já foi, já passou, tá perdoado, vamos em frente. A pessoa precisa dessa confiança também. Confesse todas as ações negativas que você cometeu durante a vida e reze concentrando-se no seu professor, pedindo para ser conduzido à terra pura no instante após a morte. É dito que fazer essa prece sem se distrair, mantendo a aspiração presente o tempo todo, é, na verdade, um pré-requisito para ser conduzido a uma terra pura. Então, existem muitas terras puras, né? A terra pura mais, uma das mais faladas no budismo tibetano, é a terra pura do Buda Amitabha, né? Então, a pessoa pode rezar, assim, aspirar a renascer numa terra pura dessas, né? Como do Buda Amitabha, né? Dewatin, tibetano. Então, a pessoa pode, é um local favorável, assim, né? Mesmo que eventualmente a pessoa não venha renascer numa terra pura como essa, né? Como Sukhavati, a pessoa pode aspirar a renascer próximo ao Dharma. Mas é sempre importante a pessoa não poupar nesse momento aspirações, né? Então, quanto mais elevada for a aspiração, melhor, assim. Vocês não sejam econômicos nessa hora, né? Vocês lembrem disso. Né? Vocês vão lá para cima, assim, né? Nessa hora, a pessoa tentar ser humilde não ajuda muito, não. Né? Então, é bom a pessoa aspirar a terra pura do Buda Amitabha e ele vai visualizar o Buda nos recebendo lá, dando um abraço na gente. E a gente entrando lá, né? Então, quanto mais clara a pessoa manter isso em mente, maior a chance daquilo acontecer. Né? Além disso, quando a pessoa doente está morrendo, o professor e os irmãos Vajra, que têm um samaya imaculado e um relacionamento harmonioso com ela, ou seja, um praticante que a pessoa tenha confiança, né? O irmão Vajra, né? Devem lembrá-la que os elementos estão se dissolvendo à medida que isso acontece. Isso é super importante porque, da mesma forma que a gente precisa de ajuda para nascer, né? A gente vai precisar de uma parteira, de um parteiro, né? A gente vai precisar de uma ajudinha lá na hora que nasce, porque aquilo é muito complexo, né? E a gente precisa de ajuda na hora da morte, né? Então, se a gente tiver alguém por perto, ajuda muito, né? Alguém que diga, olha, tá vindo, né? Alguém que dê a real pra gente naquele momento. Digo, olha, e aí, vamos rezar? Vamos fazer a prece 7 linhas? Você tem alguém do lado que tá lhe ajudando naquele momento. Então, isso ajuda muito. Então, eles devem entoar cânticos e rezar, invocando o professor. O professor pode ser o próprio professor da pessoa, mas, enfim, é Guru Rinpoche. Né? Essas aspirações de estar a salvo dos perigos das veredas do bardo serão de grande valia. Quando o inválido cai, os outros correm para erguê-lo. Da mesma forma, os amigos do Dharma podem ajudar, podem guiar a pessoa que está morrendo e rezar por ela, o que é muito benéfico. Realmente tem efeito. Para quem lê inglês, tem um livro muito tocante, assim, né? Eu já falei sobre isso, mas eu sempre volto para ele, é muito impressionante, que chama The Log, que são as descrições da mãe do Chagdu Rinpoche, né? Sobre o período de alguns dias em que ela abandona o corpo e viaja por terras puras e pelos 6 reinos. Então, esse texto ele existe em inglês, né? Vocês encontram no Kindle, na Amazon. É muito impressionante aquilo. E são relatos em primeira pessoa. Então, quando ela tinha 15 anos, por alguns dias, ela abandona o corpo e ela vai primeiro para as terras puras, ela encontra o Buda Amitabha, ela encontra Guru Rinpoche, ela vê toda a turma lá. Depois ela vai fazer um tour pelos 6 reinos, né? Então ela começa a encontrar pessoas que estavam no bardo. Aí é muito impressionante porque ela encontra pessoas conhecidas, assim, né? Tipo assim, vizinho que morreu. Daí ela vê onde é que o vizinho renasceu. Mas o que você aprontou para você renascer aqui, né? Eu nunca desconfiei de nada. Aí ele vai contar, não, é porque eu fiz tal coisa, não sei o que, tarará. E aí, que prática tem que fazer agora, né? Então é muito impressionante, assim, das descrições dela, né?
E aí tem esse efeito, né? Porque seja, as pessoas daqui rezando para as que estão lá, aquilo funciona, né? Por isso que nos pujas a gente sempre bota o nome dos vivos e dos mortos, né? Eles estão mortos só em corpo. Então se diz que os Budas, eles são dotados de uma compaixão imensa. Se eles forem invocados pelo próprio nome, né? Imaculado Ratnashikin, Protetor Amitabha, o Buda Shakyamuni, assim por diante, o sofrimento dos estados inferiores é dissipado no mesmo instante que o nome é pronunciado. Porque a pessoa sai daquela bolha naquele momento, né? E produz esse efeito. Então, da mesma forma, se a pessoa que está morrendo for capaz de rezar apropriadamente, os Budas evitarão que ela entre no caminho dos reinos inferiores, pelo simples fato de que o nome deles foi pronunciado. Na hora da morte, a oração é a nossa ajuda e acompanhante protetora. É muito importante e benéfica. Isso aqui é um plus, né? A pessoa pode pensar, bom, eu vou fazer shamatha. Tudo bem. A pessoa vou fazer o prajnaparamita. É mais difícil, mas tudo bem. Ótimo que a pessoa consiga, né? Mas se a pessoa conseguir manter essa conexão sutil, assim, aquilo funciona. Então agora ele vai começar a descrever uma perspectiva mais precisa, né? O que acontece, assim. Então, o Dojo Rinpoche diz assim, primeiro, a pessoa que está morrendo, ela desmaia no vazio, um estado inconsciente. É uma experiência semelhante a um blackout, como se você tirasse alguma coisa da tomada e aquilo desliga, apaga a luz completamente. Isso é o que ocorre logo após a morte, né? Só que não termina aí. Depois de um tempo, a consciência se manifesta. A luminosidade aparece. Isso é muito rápido. Para quem não tem realização, é muito rápido. Para quem tem, a pessoa pode aproveitar. É como se a pessoa, aquilo surge e a pessoa é isso, e a pessoa permanece ali um tempo. Então ela pode ter a habilidade de permanecer. Então aquilo talvez não seja tão rápido. Então, se ela não for reconhecida, ela desaparece. Eles dizem que é como estalar de dedos, né? Ela pode simplesmente desaparecer. Mas ela pode permanecer por semanas, se tiver habilidade, né? E as visões do bardo da realidade última começam a despontar. E são simplesmente manifestações kármicas da pessoa que começam a aparecer. Então é nessa hora que ocorre a manifestação das deidades pacíficas iradas, com sons aterrorizantes e luzes, bem como impressões terríveis de precipícios insondáveis. Se a pessoa não reconhece que esses incríveis sons e raios de luz são apenas projeções da sua própria mente e não são nada mais do que o poder criativo do estado desperto, ela começa a ficar aterrorizada. Então as visões se sucedem, vem o medo e as visões desaparecem. A consciência então deixa o corpo, saindo pela abertura adequada. Então, aí tem descrições muito específicas no Vajrayana, né? Que ela pode sair pelos diferentes orifícios, né? Então, na prática de boa, se dá um tapinha, assim. Aí tem um momento muito específico, né? É importante que a pessoa que vai fazer isso conheça a prática, né? Porque se isso é feito antes desse trajeto aqui acontecer, que a consciência deixa o corpo, a pessoa precisa saber reconhecer isso. Então tem que ser um praticante treinado, um lama, que no exato momento que isso acontece, a pessoa dá um tapa no topo da cabeça e é considerado mais favorável que a consciência saia pelo topo da cabeça. Ela pode sair mais por baixo. Mas a pessoa, ela vai ser exposta às visões da própria estrutura kármica, né? Ela não está vendo outra coisa senão a própria manifestação da estrutura kármica dela. Então isso é muito rápido. Quando isso começa a acontecer de forma mais constante, então começa o próximo bardo, né? Que é o bardo do que é chamado bardo do vir a ser, que é o que comumente as pessoas chamam de bardo, porque é quando não só essas imagens seguem acontecendo, mas a pessoa também
entra em contato com diferentes experiências, né? Então isso é o que é o bardo do Viracema. Então esse bardo do Viracema, ele é um bardo mais longo, né? Mas o bardo esse bardo da realidade última, ele é muito especial, ele é muito importante, porque ele é tido como a segunda grande oportunidade da pessoa atingir a liberação. Então, se a pessoa não atinge a liberação em vida, na hora da morte, a pessoa vai reconhecendo, dissolveu isso, aquilo está dissolvendo. Então a pessoa vai tendo uma consciência do processo e ela então sabe o que vai acontecer, ela treinou aquilo. Então, isso existem não apenas textos, mas existem práticas e a pessoa pode treinar isso em retiros, por exemplo. Então é muito importante, porque a gente existem práticas também para o bardo do Viracer, que é o bardo do renascimento, né? Mas a pessoa treinar morrer é uma coisa importante, assim, porque vai acontecer, né? Então é mais ou menos assim, aprender a nadar antes de cair na água, né? Que a gente possa se ver que isso vai acontecer, né? O Vajrayana é muito rico nesse sentido, porque tem muitos jeitos, muitos meios hábeis da pessoa não apenas visualizar o próprio corpo como um cadáver, né? Mas a pessoa também se visualizar se despedindo e assim por diante, né? Realmente deixando aquilo para trás, né? E ela podendo então contemplar as dificuldades que brotam do apego e assim por diante, a aversão. Então, quanto mais a pessoa conseguir, não significa deixar de sentir as coisas, né? Mas quanto mais a pessoa conseguir simplesmente estar presente com o que quer que esteja acontecendo, maior a habilidade dela reconhecer o quanto que a mente dela está reificando aquela experiência. A gente precisa dessa prática, né? Ou seja, como que a gente não rejeita as coisas, mas também não aceita cegamente as coisas, né? Como que é como um fio da navalha, em que você não consegue agarrar as coisas, né? Você não consegue necessariamente nesse nível dar algum tipo de encaminhamento. É simplesmente permanecer com a experiência de modo a você conseguir olhar para ela de modo um pouco mais profundo. Então a pessoa pode usar experiências da vida, assim, né? Nem que seja uma gripe, mas a pessoa olha para aquilo, né? O Shagdo Rinpoche ele dizia, né? A pessoa conseguir aproveitar uma dor de cabeça, esperar um pouquinho para tomar um paracetamol, qualquer coisa, mas a pessoa permanecer um pouco com aquele desconforto, numa perspectiva que ela está olhando para aquilo. Ele dizia, a pessoa purifica a karma do reino dos infernos uma quantidade assim enorme, porque a gente tem uma facilidade, especialmente nos dias de hoje, de encontrar meios de não ficar numa posição que a gente acha desconfortável, né? Então, a morte, ela não precisa ser uma morte dolorosa, mas essas experiências sutis, que são as experiências alucinadas, elas são experiências que talvez nos produzam desconfortos. Então, se a gente aprender a lidar, num certo sentido, com isso, sem fugir, mas reconhecendo que aquilo é simplesmente uma manifestação da nossa mente, então a gente vai se sentir um pouco mais familiarizado, né? Na hora que essas coisas forem aparecer. Então isso é um bardo rápido, assim, que é o bardo da realidade última, né? Aí depois vem o último bardo, que é o que a gente geralmente conhece, né? Que é esse bardo do Viracer. Aí a gente olha o próximo daí. Acho que a gente podia deixar um tempo assim para conversar um pouco sobre esse, né? Porque é um assunto tão interessante e a gente não conversa muito sobre isso em geral, né? Eu acho um tema super interessante. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Tá escutando? Oi, Célia. Tudo bem? Tô te escutando. Uhum. Tudo bom. E aí? Práticas
preparação, coisas que se aplicariam seriam coisas que, assim, pensar nos nossos medos, e buscar reconhecer eles e trabalhar com eles, já que eles são os monstrinhos que vão aparecer lá no cenário na hora. Seria uma maneira de lidar com a coisa, um dever de casa que a gente pode praticar aqui, enquanto estamos vivos. Com certeza. Aquela coisa dos barulhos, dos monstros internos, ou nossas sombras, né? O Dzogchen Polop, quando teve aqui, ele contou, ele no Gompa, né? Ele deu um ensinamento sobre os 6 bardos. E foi muito interessante, porque quando ele foi falar desse bardo, ele contou uma história pessoal dele, assim, muito engraçada, que ilustra muito isso. Então, o mestre do Dzogchen Polop, ele mora no Nepal. Ele mora próximo a Katmandu. E quem já foi ao Nepal sabe, é uma das cidades mais poluídas do mundo, porque ela fica num vale, é cercado por montanhas, assim, é surreal você chegar de avião lá. E tem muito carro, muita moto e um ar seco, né? Então aquilo fica totalmente concentrado ali. Então você chega lá, todo mundo de máscara, assim, andando na rua, né? Você chega lá, você já começa a procurar uma para você, assim, né? E são muitas as histórias de gente que tem problema respiratório, né? Você começa a ficar com catarro, a garganta fica estranha, né? Mas enfim, ele chegou lá para encontrar o mestre dele. Por alguma razão, o mestre dele não podia receber ele por alguns dias, estava ocupado. Então ele disse, bom, enquanto ele não me recebe, eu vou dar uma volta. Aí ele ficou caminhando por Katmandu, ele comprou uma máscara dessas, né? E ficou caminhando. Tem muita coisa interessante para se ver ali, né? Até que o mestre dele pôde receber ele. Até que quando o mestre dele abriu uma brecha na agenda, ele foi lá visitar o mestre, né? Aí o mestre dele, uma das primeiras coisas que o mestre dele disse para ele foi assim: você viu esses lamas que ficam andando aqui por Katmandu com essas máscaras? Eles não são praticantes do Vajrayana. Não são. Uma degradação do Vajrayana esses aí. Ele não falou nada, né? Mas foi uma situação um tanto inusitada, porque fica se protegendo. O mestre dele falou que ficam se protegendo dos elementos. Esses praticantes que ficam se protegendo dos elementos, eles não são praticantes do Vajrayana. Porque os elementos, eles não são o que nós realmente somos, né? Mas por alguma razão kármica, a gente é muito interessante, porque a gente começa a se proteger de algo que nós não somos isso no fundo, né? O bardo, o grande medo que vai surgir na hora da morte é porque a gente se percebe que tudo aquilo que a gente se identificou e se construiu, a gente não é. Porque é justamente isso que está morrendo. O que vai permanecer é o que a gente sempre foi. Então, é óbvio que você não vai ter que começar a cheirar fumaça, essas coisas, né? Não estamos falando sobre isso. Mas que a gente também não fique aspirando simplesmente fugir de qualquer coisa que surja, porque aquilo pode produzir um desconforto, qualquer coisa, né? Porque no fim aquilo vai evaporar mesmo, né? Então fica esse desafio, né? Como é que a gente lida e olha e acomoda esses desconfortos todos, né? E entregar o corpo também, né? Doar o corpo, a separação do corpo, essa etapa do dissolver dos elementos que já vai, é o que precedem, né? É, Que aí a estabilidade fica mais, por isso fica mais vulnerável e menos estável, porque você também não tem nem o corpo para se ancorar, vamos dizer assim.
É mesmo, É. não é por aí. Essas experiências, elas são interessantes, por outro lado, porque elas conseguem realmente nos colocar no presente, né? A pessoa não consegue ficar viajando muito quando alguma coisa intensa dessas acontecem, né? Porque a conexão dela com o corpo, com o desconforto, traz ela para o presente na hora, né? Então, a prática não vai, talvez, necessariamente fazer com que a dor desapareça, mas vai fazer a pessoa olhar para aquilo desde um outro lugar, né? Então, isso é importante. Não significa que a gente também não é um extremo, né? Ou seja, a pessoa agora então não vai fazer nada, né? Não, não é isso. Mas que a pessoa consiga manter no mínimo um espírito de abertura com o que for acontecer, né? Pelo menos tente, né? Depois a pessoa vê o que faz, né? E se tiver a sorte de ter, de poder estar com abertura no momento, né? Se não estiver totalmente dopada ou qualquer coisa que vai comprometer É, tem esse ainda. a pessoa, É, exato. perde o momento, né? Com isso. Quando você está dopada ou É, remédio, ou tá, aí não vê nada disso, né? Não vê esse processo. é. Perde essa passagem, né? Não sei como é que ocorre isso de fato, mas se a pessoa está dopada no momento da morte, ou seja, perdeu. É, eu acho que é mais difícil, né? A gente não tem muitos relatos assim, porque no Tibete não havia essa possibilidade de você dopar a pessoa, né? Eles não tinham mecanismos, não tinham tecnologia para isso, né? E, e houve grandes praticantes que morreram, grandes mestres, né? O Karmapa morreu de câncer, por exemplo, né? O Karmapa morreu num hospital de câncer. Mas uma vez eu vi um relato dos médicos que cuidaram dele nos instantes finais. Foi muito impactante para os médicos, né? Lidarem com um paciente como ele, né? Aquilo foi totalmente inusitado, assim, a Ele maneira como ele lidou com tudo, né? Então, no mínimo, oferece uma outra qualidade de presença para a pessoa nesses momentos, né? Isso já é muito reconfortante. Obrigada. Henrique, boa Oi, noite, tudo Henrique. bom? Tudo certo? Tudo bom, cara? Tudo beleza, boa noite aí, gente, tudo bem? Seguinte, eu estava pensando assim, na questão se a pessoa não é praticante e nem tem realização também, assim, nossos parentes, nossos amigos, ah, assim, um conselho, assim, alguma coisa, alguns os mestres dão algum conselho assim, para a pessoa que tem outra religião, sabe? Que tem outra conexão. Eu fico pensando assim, dizer para a pessoa pensar na imagem de Jesus, assim, sei lá, sabe? É Pensar na bem isso. questão que assim, sabe? Não, a gente pergunta para a pessoa, tu acha que Jesus vai te abandonar agora? Não vai, né? Aí tem que fazer a pessoa recuperar o refúgio, porque o refúgio balança nessa hora, né? A pessoa pensa, bom, ele vai me deixar agora. Não vai. Então tem que fazer a pessoa recuperar. Se ela tem uma conexão, é melhor, né? Com alguma coisa. Aí é bom ajudar a pessoa a recuperar o refúgio dela, a fortalecer o refúgio nesse momento. Se a pessoa tem um pouco mais de tempo, a gente ajuda a pessoa a pacificar, perdoar todo mundo, assim, né? Quanto mais a pessoa conseguir soltar, liberar as coisas, melhor, né? Henrique, tudo bom? Tá escutando? Oi, Ju, tudo bom? Tudo bom? Em relação à cremação, Tô. que Uhum. hoje em dia muita gente é cremada, né? Eu já escutei várias coisas a respeito. O que que o budismo Uhum. fala sobre isso? Sobre essa liberação do corpo? A cremação? É, porque tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que não é bom, já vi várias coisas sobre isso, assim. O budismo fala alguma coisa, se é melhor ser enterrado, cremado, ou pouco importa que a gente já não está mais ali. É que enterrado é uma coisa
é muito específica, especialmente da cultura ocidental cristã, sabe? Uhum. Tu vai na Índia, ninguém enterra ninguém lá. É. Na Ásia, em geral, ninguém enterra. Tu vê os povos indígenas aqui da América também, eles acham muito estranho esse negócio de enterrar. É uma coisa muito ligada ao cristianismo, é uma coisa cultural nesse sentido, né? Então, para muitos povos é muito estranho isso, né? E você vai à Índia, por exemplo, você vê, em Varanasi especialmente, né? Tem grandes lugares de cremação, assim. Uhum. E são fornos, assim, a gente visitou um lá, é uma coisa impressionante, assim, né? Um forno e o pessoal, é uma fila de gente passando ali, aí não para Maravilha. aquilo, né? Uhum. E saindo fumaça do outro lado, né? Então, isso é muito comum na cultura oriental, né? Uhum. E no Tibete, geralmente eram os lamas que eram cremados, porque é um pouco mais caro, mais elaborado o ritual, né? O que eles faziam, geralmente, eles tinham... Em inglês, a palavra que é usada é charnel ground. Charnel ground é como se fosse um depositório de corpos, um terreno de... Você deixa o corpo lá. Uhum. Você pode pagar para uma pessoa levar, eles geralmente cortam, né? Desmembram os corpos, né? E deixam para os abutres, né? Porque depois que houve todo esse processo do morrer, do bardo da realidade última, aí tem um momento em que você vê que aquilo se foi, não sobrou nada ali. Então, é óbvio que ainda por alguns momentos, por alguns instantes, né, algum período, ainda tem um nível de identificação da consciência da pessoa como sendo aquele corpo. Então, não é alguém da família provavelmente que vai fazer isso, né? Mas ele já tem essa clara consciência de que já foi, não está mais ali, né? Uhum. Então, os praticantes que eu conheço, muitos dos praticantes que eu conheci aqui que já faleceram foram cremados, né? Isso é uma coisa bem natural de se fazer nesse contexto, né? Uhum. Beleza. O ideal, a gente nem sempre consegue, né? Mas o ideal é conseguir um tempo, assim, logo que a pessoa morra, né? Então a pessoa está morrendo, né? Vamos dizer, tem esse processo do bardo do morrer e aí tem o bardo da realidade última. Aquilo deveria, assim, o ideal seriam, vamos dizer, 3 dias. Não, isso é uma situação muito ideal, assim, né? Que não se encostasse na pessoa, não tivesse muito cuidado, porque se tem muito ruído ao redor, aquilo atrapalha, porque a pessoa ela começa a ter isso e aquilo está num processo muito sutil de justamente desacoplamento ali naquele momento, né? Uhum. Aí se tem muito ruído, aquilo atrapalha, né? Então eles dizem, se não dá 3 dias, dá um dia, né? Se não dá um dia, dá 12 horas que seja, no mínimo 12 horas. E nem sempre é fácil, porque institucionalizado na nossa cultura morrer no hospital, eles têm procedimentos, o que nem sempre dá certo, né? Mas se puder morrer em casa, por exemplo, né? Dependendo, nunca dá para escolher muito, né? Não dá. Mas se tiver essa oportunidade, assim, poder ter essa qualidade de cuidado, assim, um pouco mesmo, é a situação ideal, né? Porque aí dá tempo de fazer as práticas, dá tempo de eventualmente ter pessoas por perto que podem ajudar a pessoa naquele momento, naquela transição. Aí tem uma mandala de transição que entra ali e ajuda o processo a acontecer, né? Uhum. Obrigada. Então, interessante. É. Tiago Rinpoche ficou uma semana. Posição de meditação, um corpo quente, só descansando no bardo da realidade última, né? Ele tinha realização. Então ele aproveitou aquilo por uma semana. Uhum. A Ela Matseren contou uma vez, eu achei tão bonito aquilo, né? Que os alunos mais próximos, assim, né? Como ela, por exemplo, estavam quando isso aconteceu, né? E se diz que quando é um grande mestre, é um momento de muitas bênçãos para os alunos também, né? Então ela estava lá e naturalmente estava triste, né? Você não consegue
você não sabe como é que você vai lidar, né? Que a gente pratique. Então, tá óbvio, era um mestre dela, uma conexão muito antiga, né? Ela tava impactada com aquilo. Então, ela estava próxima do corpo, né? Dentro desse período de uma semana. E ela conta que um dia ela estava na mesma sala que ele, quieta, assim, em silêncio, né? E aí ela ouviu a voz dele. Aí ele disse assim, disserem lá, a morte não existe. E a vida também não. Aí, sumiu. Oh, lindo. Ficou mais uns dias Daí ali ele tá e foi, né? lindo. Então ele deu esse testemunho para nós aqui no Brasil, né? Uma coisa muito inacreditável. Muito. Muito legal. E tá vindo, né? Tá no Tibete já. Ah, é? Então ele estava repousando no bardo da realidade última, né? Thiago do Rinpoche. Tem a foto dele aqui. Bem bonitinho. Não sei se vocês já viram. Acho que vocês já viram, né? Thiago do Rinpoche. O atual, né? O 17º. Essa foto aqui é tirada no Tibete. Ele agora tá com... Acho que... uns 14 anos, mais ou menos. 14, 15 anos. Tá vindo? Esquentando as turbinas. Oi, Henrique. Oi, Elise. Tudo bom? Olha só, uma vez teve um curso com o tutor Tudo? no Sérgio Lajado, e aí ele comentou, assim, dessa questão da mente fundamental, né? Que se a gente não tiver nenhuma realização, assim, em vida, tipo, é como se a gente perdesse tudo que a gente praticou, a gente meio que perdesse isso, porque isso fica só ao nível da identidade. E aí, quando a gente morre, a gente volta para consciência fundamental e perde, assim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, eu fiquei meio desapontada, assim, porque eu pensei, pariu, né? Pô, quanto tempo Assim, o meditando. desespero bateu, né? Tipo... É uma poupança, né? Que a pessoa perde, né? Não, na verdade, o que a pessoa vai levar são os karmas e méritos, né? A pessoa leva. Só que isso não está numa região consciente nossa, né? Então, por exemplo, o fato da gente, num certo momento da vida, ter encontrado o Dharma, aquilo não estava numa região consciente nossa. Ou seja, é uma semente kármica, né? As coisas funcionam assim, são sementes. A todo momento a gente está lidando com a realidade desse nível, né? Então são sementes kármicas que a gente cultiva. Essas sementes kármicas, elas são sementes de virtude e sementes que acabam depois, por outro lado, algumas podem gerar sofrimento. Mas elas estão lá, elas seguem, né? O que vai se dissolver é justamente essa sensação de pessoalidade, de individualidade, como alguma coisa separada. Mas esse banco de sementes, ele segue com a gente. Foi esse banco de sementes que a gente trouxe de outras vidas, que nessa vida fez com que a gente, quando as causas e condições estiveram propícias, aquilo irrigasse o solo da nossa mente e aquelas sementes começaram a germinar. Então isso aconteceu com cada um de nós em algum momento da vida, mas não foi algo que a gente controlou. Não teve um dia que a gente acordou e pensou, bom, eu vou me tornar budista. Aquilo foi um processo que a pessoa não lembra como é que aconteceu direito, né? Aquilo foi quando a pessoa viu, ela estava buscando, aconteceu, mas não é algo objetivo nesse sentido, né? Então, da mesma forma, o que a gente praticar nessa vida, numa certa medida, a gente leva. Agora, é óbvio que eu prefiro interpretar o que essa pessoa falou no sentido de que o que for de artificial, assim, por exemplo, a pessoa teve um estado meditativo, né, essas coisas, isso a pessoa vai perder. Mas isso não tira o mérito da pessoa ter acessado aquilo, né? Isso ficou como uma marca, talvez uma marca positiva da pessoa retornar para aquela experiência. Então aquilo é como uma cenourinha, né, que mantém a pessoa
praticando, né? Então a gente precisa disso. Se diz, e depois eu não sei se Dudjom Rinpoche vai falar disso, né? Mas alguns textos que remetem ao bardo do Viracer, eles falam que a pessoa pode... Tem um momento do bardo em que todos os ensinamentos que a pessoa ouviu em todas as suas vidas passadas, desde um tempo sem princípio, eles retornam. Eu fico imaginando que aquilo deve ser tipo aquele letreiro do Star Wars, né? Que as letras vão desaparecendo no infinito, assim. Então, todos os ensinamentos que a gente ouviu, assim, no passado sem princípio, eles retornam. Agora, se a gente não praticou o suficiente, aquilo é tipo uma informação, assim, né? Aquilo vira a página do jornal e tu não sabe onde é que foi. Mas a semente kármica está lá. Por isso que a gente tem que cuidar dela. A semente da conexão com o Dharma. A conexão com o Dharma, ela pode parecer natural para nós, mas ela é construída. Vocês experimentem ficar um tempo sem praticar, um tempo sem qualquer coisa. Daqui a pouco vocês olham e vocês pensam, mas realmente inútil ficar fazendo essas coisas. Aí aquilo começa a perder o magnetismo. Então a pessoa, por isso que a gente segue irrigando, fazendo prática, mantendo um tipo de conexão, e tem a sanga e assim por diante. Isso mantém úmida a nossa plantinha, né? A gente precisa dela. Então essa conexão, isso segue, com certeza isso segue, a gente relaxa, né? Ufa. Ufa. Henrique, você consegue me escutar? Oi? Tá me escutando? Eu queria fazer uma pergunta. Acho que o microfone não tá funcionando. Tô escutando alguém. Tá? Quem tá falando? Ana, eu. É que meu microfone tá Oi, meio Ana, baixo. tudo bom? Tudo bem? Henrique, eu tinha uma pergunta sobre o Bardo do Viracer, que é o seguinte: Tudo. a gente pratica e tem, como você falou anteriormente, momentos de realização. E não necessariamente a gente mantém a realização. A gente tem momentos, insights, lampejos, e de repente no dia a dia a gente acaba voltando para a ignorância novamente. A minha dúvida é se no momento da morte nós estamos bem preparados com uma prática bacana e estaríamos ali num lampejo de lucidez. No bardo do Viracer, é possível que a gente perca essa lucidez alcançada no momento da morte? Ainda assim a gente ainda consegue tropeçar? Ou o que ficou na morte ali vira um status que não diminui? A gente não tem garantias. Pode Então, haver a vidia mesmo por exemplo, no bardo do Viracer. total. É melhor a gente relaxar, porque se a gente não atingir a liberação, é como se mais ou menos assim, é como um videogame, sabe? Cada fase fica mais difícil. Então, nós estamos no bardo da vida. A gente tá achando meio difícil. Aí tu vem o bardo da morte, aí o chefão é maior. Aí vem o bardo da realidade última, ele é bem maior. Aí vai ficando difícil, assim. Aí o Viracer, então, vem tiro de tudo que é lado, né? Então cada bardo vai ficando... É possível. É muito impressionante. Tem manha para tudo, mas vai ficando difícil, né? Mas a gente não deveria... Porque o ponto não é algo que a gente tem uma identidade ali que vai fazer alguma coisa e pá. É o quanto que a pessoa consegue simplesmente reconhecer que aquilo é um sonho, né? Um sonho da mente. A liberação, ela vem nessa desidentificação com as experiências. Então é uma habilidade da pessoa recuar, né? Então a própria noção da pessoa isso, aquilo, ela também fica um pouco sem sentido, porque não é uma habilidade dela, é justamente uma habilidade dela se colocar num lugar muito mais amplo, né? Aí Dudjom Rinpoche vai falar disso com mais detalhe, né? Ele vai falar de Vajrasana, né? O assento Vajra, que a pessoa reconhece essa qualidade da experiência. Ele vai falar disso depois. Aí o bardo do Viracer é bem interessante, ele é bem rico, bem diverso, assim. Mas a gente vê isso mais específico daí quando a gente for olhar ele daí.
Tá certo, Acho que a gente obrigada. vai ficando por aqui já. Nada? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Acho que a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Locho sum ling che zamin sasum chapa pedra jucho sum não ada vidral do sum gele show.